Olá pessoal, eu sou Andréia de Barros do canal Desenrola Direito e hoje no vídeo 2 nós vamos falar sobre a aceitação e renúncia dos direitos sucessórios. No vídeo 1 eu debrucei sobre o tema cessão dos direitos sucessórios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, segue o nosso canal e ativa o sininho para receber as novidades. Vamos lá então debruçar sobre esse tema? Vem comigo! Vamos começar aqui então com o Instituto da Aceitação do Direito Sucessório. Esse instituto ele não é muito bem estudado porque na prática, na maioria dos casos, o herdeiro ele aceita, ainda que de maneira tacitamente, aquela herança que ele vai receber. Ao contrário aí da renúncia, a aceitação ela pode ser de forma declarada, expressa ou tácita, né? Então, se o herdeiro, ele recebe aquela herança e já começa a ter atos que indicam aquela aceitação, ele já está de fato ali aceitando, tá? Mas o Instituto da Aceitação dos Direitos Sucessórios, ele está previsto no nosso Código Civil, no artigo 1804. A aceitação, ela é o ato pelo qual o herdeiro manifesta a sua vontade de assumir aqueles bens, né? De assumir aquele seu quinhão hereditário. Ele é como se ele dissesse, eu aceito essa herança. A gente sabe que a transferência, ela ocorre no momento do falecimento do decujus, né? Os bens, eles já transferem aos seus herdeiros. Mas o inventário, na verdade, ele serve o quê? Para formalizar essa transferência. Mas existe um prazo que a pessoa pode ser chamada no processo para dizer se ela aceita ou não. Mas, via de regra, os atos que ela vai praticando no decorrer do inventário já indicam que ela fez essa aceitação da herança, tá? A aceitação da herança também, ela é um ato irrevogável. Uma vez que o herdeiro, ele aceitou, ele não pode recusar mais aquela herança. De repente, ele aceita, né? Faz uma aceitação ali expressa e depois ele vê que aquela herança ali não é muito vantajosa. Ele pode renunciar? Não, aceitou, não pode mais renunciar. Isso implica mais também na questão tributária. Porque se o herdeiro, ele aceita aquela herança, existe o ITSMD do decujus para o herdeiro. Mesmo que depois ele queira vender ou, de repente, ceder o seu direito, vai incidir aí outro imposto, tá bom? Então, esse é o Instituto da Aceitação. Os requisitos da aceitação dos direitos. Nós temos requisito subjetivo. Quem pode aceitar essa herança, né? O agente capaz, o incapaz por meio do seu representante legal e aqueles que são sujeitos a tutela ou curatela por meio da autorização judicial. Na verdade, se a pessoa ela pode aceitar tacitamente através do seu próprio do curatelado, né? Quem está responsável ali pelo representante, tá bom? O objetivo O objetivo da aceitação, ela é de todo o patrimônio. Por quê? Vamos dizer que uma herança, né, a pessoa recebe essa herança, o patrimônio ele é composto pelos bens ativos e pelos bens passivos, tá? Então, de repente, a pessoa pega uma herança, o herdeiro pega uma herança, tem lá imóveis, carro, dinheiro, mas, por outro lado, também tem muitas dívidas, financiamento, empréstimos, tá? Então, a pessoa, quando ela aceita o todo. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu aceito a herança dos bens ativos, mas eu renuncio aos direitos em relação aos bens passivos. Posso? Não pode, tá? Um dos requisitos é fazer aquela aceitação do todo. Lembrando que, em relação ao bem passivo, o herdeiro ele só responde até o limite do seu quinhão, tá? Essa é uma pergunta que a gente, na verdade, recebe muito no escritório. Olha, doutora, eu peguei uma herança, né? Meu pai me deixou uma casa, mas ele também deixou muitas dívidas. Eu sou obrigado a pagar essas dívidas? Na verdade, é o próprio patrimônio que paga aquelas dívidas. Então, as dívidas do falecido, né, do decujus, legalmente falando, obviamente, eles vão até o limite da herança dos bens ativos que foram deixados, né? Ou seja, o herdeiro não há necessidade de tirar do seu próprio bolso para efetuar aquele pagamento. Modalidades, eu já mencionei, mas é sempre bom aqui repetir. As modalidades da aceitação, ela pode ser expressa ou tácita. Tácita é quando o herdeiro realiza
atos que indicam aquela aceitação. Por exemplo, toma posse do bem, começa a administrar os bens, né? E a expressa é aquela que ele vai fazer por meio de uma declaração, uma escritura pública, né? Ele é chamado no processo e ele ali apresenta dizendo uma declaração dizendo que está aceitando aquele quinhão dele. Uma coisa importante também falar aqui da modalidade é que ela não prevê uma forma específica, tá? Eu falei aqui da modalidade expressa, ela pode ser de qualquer forma, ao contrário da renúncia, que tem as suas formalidades, a aceitação não tem, tá? Isso é o que eu gostaria de pontuar sobre esse instituto que é da aceitação dos bens. Vamos então agora para o instituto da renúncia dos direitos sucessórios, que ao meu ver, é mais importante, principalmente porque ele entra em um certo conflito com a questão de cessão de direitos. Muitos colegas acabam confundindo, né, dando nomes errados naquilo que seria uma cessão, chama de renúncia, aquilo que fala que chama de renúncia, na verdade, é uma cessão. Então, são os dois institutos mais utilizados aí no inventário, que é importante a gente diferenciar, tá? A renúncia é um ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara não aceitar o patrimônio do falecido. É como se o herdeiro não existisse. Então, ele, de repente, o inventariante entra com o processo, o herdeiro ele é citado e ele simplesmente declara: eu renuncio ao meu quinhão hereditário. Ele não renuncia em favor de alguém. Eu vou falar mais pra frente dessa questão da renúncia translativa, tá? Mas renunciar, o termo renúncia já indica se abdicar daquele quinhão, tá? Então, a pessoa faleceu, né? O decújo faleceu, deixou 3 herdeiros. Um dos herdeiros renunciou. Significa que pro inventário são 2 herdeiros, certo? São 2 herdeiros. Aquele herdeiro que renunciou é como se ele não existisse. Aliás, aqui eu vou dar até uma dica de ouro. Se o herdeiro, ele renuncia e ele tiver filhos, a dúvida, os filhos herdarão por representação ou estirpe? Não, os filhos não herdarão por representação ou estirpe, porque é como se aquele herdeiro não existisse, como se ele fosse pré-morto e não tivesse deixado filhos, certo? Então, daí, nesse caso, faleceu a pessoa, deixou 3 herdeiros, um renunciou, o inventário vai ser dividido entre os outros 2 herdeiros, certo? Isso é muito importante. Isso é importante para o advogado entender também, que se de repente a pessoa falar: ah, eu não quero a herança para mim, eu quero deixar para os meus filhos. Se o advogado vai orientar ele a renunciar, ele corre o risco de renunciar, ele renuncia em prol dos demais herdeiros, mas os seus filhos não vão herdar. Aí, nesse caso, seria cessão de direito. Eu não renuncio, eu aceito e transfiro os meus direitos para os meus filhos ou para terceiros, enfim, certo? Daí teria que verificar aí o vídeo sobre cessões de direito. Mas renúncia é isso, é se abdicar daquela herança, então. Renúncia é sempre abdicativa, ou seja, estou me abdicando desse direito sucessório. Quais são os requisitos, então, da renúncia? Nós temos o requisito temporal, subjetivo, objetivo e formal. Temporal. A lei, ela dá o prazo de 30 dias. Quando uma pessoa ela é intimada, por exemplo, de um processo de inventário, ela tem 30 dias para manifestar aí a sua vontade, seu desejo de renúncia. Se ela não se manifesta dentro desse prazo, subentende que ela aceitou de maneira tácita, não declarativa ali, não expressa, mas ela aceitou. Então, a renúncia, ela tem que ser expressa. Não existe subentender que houve uma renúncia. Não, ela aceitou, né? Para ela renunciar, ela tem que ser por escrito. Então, ela vai aceitar, ela vai renunciar por um termo judicial ou uma escritura pública, tá? Então, ela tem 30 dias a partir da abertura da sucessão ou do momento que ela é citada para o processo de inventário. Sujeito também tem que ser o agente capaz, né? Objetiva, renunciar, mesma questão aí da cessão de direito, da aceitação do direito sucessórios. Não pode ser parcial, tem que renunciar ao quinhão inteiro, que, como eu já mencionei, é como se aquele herdeiro ele não existisse para o inventário, é como se ele não existisse naquela partilha de bens, né? Então, no caso, ele vai ou renunciar tudo ou ele aceita tudo, certo? Forma, já mencionei, o artigo 1806, ele prescreve a questão da formalidade
a pessoa pode renunciar por meio de um instrumento público, uma escritura pública ou de termo judicial nos próprios autos. Se você for assistir a minha aula sobre cessão de direito, você vai ouvir falar sobre renúncia translativa, tá? Que nada mais é do que a cessão. A doutrina deu esse nome para buscar com que não haja necessidade, por exemplo, da pessoa fazer a escritura pública de fazer a cessão de direito, e sim através do termo judicial. O que é o termo judicial? O advogado, nos próprios autos do processo, ele vai peticionar e pedir para o juiz, olha, este herdeiro, ele quer renunciar, pode fazer até um termo ali, uma cartinha, né? Está renunciando os seus direitos e ele gostaria de fazer essa renúncia por termo judicial nos termos do artigo 1806 do Código Civil. Ou seja, o próprio escrevente vai lavrar esse termo de renúncia, o herdeiro vai assinar e daí ele renunciou. Não foi necessário, nesse caso, fazer o quê? A escritura pública, tá? Na seção de direitos, a gente viu que a escritura pública é a forma que se faz essa cessão. Sem ser a escritura pública, não existe a cessão, porque o direito, né, sucessório, ele é considerado um bem imóvel pelas regras gerais do Código Civil. Então, se ele é um bem imóvel, ele só transfere por escritura pública. Por isso que fala que cessão de direito é por escritura pública. Só que nós puxamos lá em cessão de direito dizendo que a cessão tem natureza jurídica de renúncia translativa. E por ter natureza de renúncia translativa, ela pode ser por termo judicial também do artigo 1806, tá? Mas o artigo 1806, na verdade, ele se refere somente à renúncia. E renúncia é abdicativa. As modalidades. Nós temos a modalidade pura e simples, que é a de fato renúncia, e a translativa, como eu já aí bati nessa tecla. Pura e simples é aquele herdeiro que simplesmente declara que não quer aqueles bens, tá? Nós tivemos um caso recente, inclusive, daquela apresentadora Eliana, né, que renunciou aos seus direitos sucessórios da herança aí do seu pai. Ela não cedeu para ninguém, ela simplesmente dizendo, eu não quero. Se ela disse, eu renuncio, eu não quero, é como se ela não existisse naquela partilha, a parte dela é redistribuída para o todo, ou seja, para todos os demais herdeiros, tá bom? A renúncia translativa, ela só existe, essa modalidade só existe na doutrina, não existe na lei, tá? Mas a doutrina deu esse nome aí, que é o herdeiro, ao invés de ele só renunciar, ele quer renunciar em favor de alguém. É a cessão, gente. É a cessão de direitos sucessórios, só demos nomes diferentes, mas o instituto aí é de cessão de direitos, tá bom? É basicamente isso que eu gostaria de pontuar a respeito de aceitação e renúncia dos direitos sucessórios. No vídeo 3 eu vou fazer um quadro comparativo entre renúncia e cessão de direito, principalmente nas questões formais, na questão tributárias, porque é onde mais influencia e é onde mais, às vezes, os advogados ficam um pouco perdidos, tá bom? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Um forte abraço e sucesso!